Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Renata e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu tô aqui, pessoal, quase finalizando mais um pedido lá do Shopee. Esse pedido aqui, ele é lá pra... Deixa eu ver aqui a cidade que é Pomerode, acho que é Pomerode, Santa Catarina. Quem fez esse pedido aqui fez o pedido de 12 unidades desse cru com dourado. Hoje eu praticamente fiz isso aqui quase tudo hoje, gente. Ontem eu fiz só 3 bases completas dessa aqui. E comecei uma, só que não terminei porque o barbante tinha... finalizei o cone, né? Eu tenho mais cru aqui, só que já tava muito tarde, eu... cansada demais, eu fui e deixei, né? Pra terminar hoje. Gente do céu, e quase que eu não consigo, viu? Eu tô gravando aqui pra vocês hoje numa terça-feira. Acho que agora deve ser umas 8 e pouquinho da noite. O dia foi muito corrido. Nossa, eu acho que Deus prolongou as horas aí pra eu conseguir terminar esse pedido aqui, porque eu preciso enviar ele amanhã. Ah, eu quero agradecer aí, pessoal, quem tá inscrito aí no meu canal. A gente tá quase chegando a 200 inscritos. Ai, ai, gente, eu tô muito feliz, porque... assim, querendo ou não, a gente quer, né, crescer aqui no YouTube, ter algo relevante aqui também pra mostrar. Já vou adiantando, gente, que aqui no meu canal, vocês não vão ver aquelas super produções, coisas lindas, maravilhosas, igual as meninas têm aí, não, tá? Eu sou... O meu trabalho é basicamente com a loja da Shopee, então não vai fugir muito disso aqui, porque o modelo que eu mais vendo é esse aqui e é o que eu faço 24 horas por dia. Não tem, assim, muita coisa diferente pra mostrar pra vocês, não, tá? Tenho planos e tudo, tem muita coisa que eu quero fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que olhar de vez em quando aqui, gente, porque meu celular, se ele esquentar, ele desliga. Aí eu tô falando aqui e não tá filmando. Mas tá filmando. Então, pessoal, aqui eu compartilho o meu dia a dia, tá? O que eu ando fazendo, a minha vivência lá com a Shopee, alguma dica que eu puder dar pra vocês, tá? Eu tô vindo aqui falando, não consigo gravar muito porque quem vende na Shopee, quem trabalha com trabalho manual, né? Com artesanato lá na Shopee, vai me entender, porque assim, a gente não tem muito tempo. O nosso tempo é mais voltado aliás, a gente fica mais à disposição da loja, sabe? Não tem assim muito tempo pra criar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Ó, uma coisa, crocheteira quando vai descansar faz o quê? Olha o que eu tô fazendo. Gente, quem viu o outro vídeo aí que eu mostrei as coisas que eu tenho aqui no ateliê vai lembrar disso aqui, ó. Antiguíssimo esses dois aqui, ó. Eu comecei a fazer... Deixa eu tirar aqui. Eu comecei a fazer um centro de mesa. Eu comecei a fazer aqui com esse novelo, só que é aquela linha Cleia, gente, aquela mais fininha, ó. Todos dois. E eu pensei, isso aqui não vai crescer, isso aqui não vai render. Então, juntei... tô fazendo com as duas linhas aqui, ó. Pra eu poder enxergar, porque eu já quase não enxergo, né? Uma linha fina dessa aqui, pra eu enxergar melhor e pra crescer mais, tá? Esse modelo aqui é o modelo... Como que é o nome, gente? Ai, meu Deus do céu. Gente, minha cabeça não... Nossa, minha cabeça tá péssima. Ou é Liz... Não, gente, acho que é Isis. É lá... Eu vou falar o canal. É lá do canal da Vanessa Marcontes, tá? Tem esse centro de mesa lá que ela tá fazendo... É uma videoaula que ela fez. Já tem um tempo. Não é assim muito recente, não, tá? Ou é Isis ou é Liz, gente. Vocês vão ver lá. Mas assim...
Não vai crescer tanto, nem vai ficar tão grande igual que ela fez, mas eu acredito que uns 50 a 60 centímetros ele vai chegar, tá? Então aqui, ó, o descanso da crocheteira é o quê? É fazer mais crochê. Só que é outra coisa, né? Fora o que a gente já faz, de todo dia. Então, é isso, tá, gente? Assim, vou trazendo aí o meu dia a dia. Alguma dica. Quando eu encontro alguma coisa assim legal que eu penso que eu posso fazer um passo a passo também, eu venho e trago aqui pro canal. E assim eu vou seguindo, tá? Assim a gente vai seguindo. Outra coisa, eu não consigo trazer aqui produções, tipo assim, o que eu produzi na semana. Eu vejo as meninas aí, gente, eu adoro ver. Adoro assistir as meninas aí, o que elas fazem durante a semana, quanto que elas fizeram, mas eu não consigo trazer aqui em tempo real quando eu tô filmando, tá? Porque é uma luta pra conseguir filmar, pra conseguir gravar vídeos aqui pro YouTube. E eu... Não coincide, tá? Não coincide quando, vamos supor, eu termino, finalizo uma produção pra vir mostrar aqui pra vocês. Não tem como. Geralmente eu solto aí um shorts aí de alguma coisa. Mas assim, em tempo real mesmo, o que eu tô fazendo é lá no Instagram. Eu agora tô pegando firme por lá. Porque eu tenho alguns planos aí, sabe? Pro futuro, então eu quero investir mais no Instagram. Fico lá postando o dia inteiro, gente, agora. Tudo que eu faço eu tô postando lá, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então eu tô querendo investir mais o meu tempo por lá também. Então quem quiser me acompanhar e ver o que eu tô fazendo em tempo real, vai lá no Instagram. É o mesmo nome daqui, Ateliê Renata Neres, tá? Só joga lá que vocês vão me achar. E o motivo de eu também não mostrar aqui em tempo real as minhas produções, eu vou falar pra vocês aqui durante o vídeo. E o assunto que eu realmente quero falar com vocês aqui é sobre a loja da Shopee. Hoje em dia, 95% praticamente, ou até mais, de todo o rendimento que eu tenho, o rendimento assim, né, gente, o dinheiro que eu consigo é com a Shopee. E muitas pessoas têm esse sonho, têm essa vontade de vender na Shopee, de fazer a loja dar certo. Assim, pessoas que trabalham com o ramo de produtos, como que fala? Que não é artesanato, tá? Que não é um produto artesanal que tem que ser fabricado. Assim, eles podem... Eu acho que é algo talvez até mais fácil, não sei dizer assim com toda certeza, mas talvez seja um pouco mais fácil. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, a loja na Shopee, mesmo ela sendo assim uma loja virtual, uma loja que você tem ali no aplicativo, ela é a mesma coisa de você estar abrindo uma loja na rua, num ponto comercial. Eu vou começar aqui do começo. Começar do começo, eu vou explicar pra vocês no ponto que eu quero chegar. Vou tentar ser breve, tá, gente? Acho que eu converso demais, mas assim, eu acho que eu preciso falar aqui como que tudo começou. Eu fiz o meu cadastro de vendedora na Shopee tem mais de 3 anos. Foi quando meu filho nasceu. Então eu fiz esse cadastro lá e eu acho que a princípio eu nem coloquei nada. Acho que eu não cadastrei nada. Ou cadastrei alguma coisa lá assim, mas a título de curiosidade, tá? Não era assim uma coisa que eu almejava vender na Shopee, não era. Na época, eu tinha o meu trabalho, digamos, CLT, né, que as pessoas falam. Então, eu sempre trabalhei com crochê paralelamente, não era algo, uma renda principal que eu tinha, que eu precisava daquele dinheiro com urgência, não.
Eu fazia e vendia, não me preocupava se ele estava parado ali o produto ou não. Então, assim eu segui por, acredito que 2 anos, por uns 2 anos eu segui assim. Cadastrava lá os produtos que eu tinha, que na época eu fazia tapete, jogo de passadeira, e deixei lá. Cadastrei lá, apaguei a luz, fechei a porta e fui viver minha vida. Não me importei, não me importava, não era algo assim urgente, né? Que eu tivesse uma importância tão grande. Mas quando foi no fim do ano passado e no início desse ano, eu tive que parar de trabalhar. Não foi por uma opção minha que eu queria viver do crochê, não foi. Então, assim, foi por problemas pessoais, coisas pessoais que eu tive que escolher. Eu tive que abrir mão do meu trabalho e eu fiquei pensativa, né? Porque você trabalha, você tem aquela renda, e eu trabalhava com crochê, eu comprava tudo que eu queria comprar, eu investia, né, gente? Eu comprava um monte de coisa e fazia o que eu queria, não importava se o produto ficasse parado em muito tempo. Então, nesse momento que eu não pude mais trabalhar e que eu precisava de dinheiro, eu pensei, então agora é tudo ou nada, porque o que eu sei fazer, assim, a não ser o meu trabalho, que eu trabalhava, que eu tinha, é crochê, que é o que eu sempre fiz durante a minha vida toda, praticamente, né? Que eu sempre tive nessa área, né, do artesanato em geral, porque eu já trabalhei com várias coisas também, não só com crochê, né? Então, eu vi que seria tudo ou nada, gente. Então, eu tinha que tirar dinheiro de algum lugar. E como o meu filho não tinha com quem ficar e não tinha como eu sair pra vender o que eu tinha, eu pensei, agora é a hora da Shopee. Eu vou ter que sair com ele desse mato aí, né? E então eu fui pra lá. Até então, gente, eu não sabia de nada, não tinha noção de taxa, de nada, de nada, de nada. Simplesmente tava boiando lá, né? Só tinha, na verdade, eu só tinha o quê, gente? Eu tinha 2 Big Cone cru e um sonho. Só. Somente isso, mais nada. Então, gente, quando eu me vi nessa situação, que eu tinha que ter algum dinheiro, que não é muito dinheiro, tá, gente? Eu não tô ganhando rios de dinheiro lá no Shopee, não. Eu tô tirando, assim, o que dá aqui pra ajudar, sabe? Que dá pra eu manter aqui o ateliê e que paga alguma coisa. Então, nesse momento é que eu fui procurar, gente, aprender o que era a Shopee. Eu lembro que depois que eu tinha cadastrado as coisas lá, de vez em quando eu entrava e olhava lá, tipo assim, se alguém curtiu, alguma coisa assim, sabe? E não tinha visualização, não tinha curtido, não tinha nada. Era como se a minha loja fosse invisível lá dentro da Shopee. Então eu fui vendo, olhando algumas coisas na internet aí, no YouTube mesmo, sobre a Shopee e tal. Algumas coisas assim foram bem relevantes, eu não me deu muita luz no fim do túnel, não. Mas eu descobri um canal aqui no YouTube, gente, que foi assim, foi um divisor de águas pra mim, tá? Eu, assim, era um... Meu Deus, o gato meu aqui, pensei que era meu filho. Porque assim, a pessoa, como é que eu posso dizer? Na lata, sabe? Fala assim, já de uma forma que a pessoa entende, não tem aquela mimimi, aquele rodeio pra falar alguma coisa. Que é o canal da Marilda, do Crochê Camarada. Gente, ela foi tanta dica, assim, legal, coisa que eu não tinha nem noção, gente, eu nem sabia. Ela falava, lá no canal dela, ela fala, né, você tem que impulsionar, você tem que mexer na loja, tal, você tem que colocar, tipo, colocar lá
desconto, como é que fala? Promoção. Gente, eu não sabia de nada, nada, nada disso. Eu nunca tinha feito uma venda. Minha loja era invisível, simplesmente invisível. E depois que eu caí na real, gente, que eu escutei ela falar isso, que eu entrei, que eu fui procurar, é que eu vi que tem como você impulsionar seus produtos, tem como você colocar lá em promoção, dar desconto. Gente, foi como se eu tivesse cega assim e do nada eu consegui enxergar. E depois que eu comecei a fazer isso, a minha loja começou a ter visualização. Eu nem sabia de visualização também não, sabe? Que tinha, assim, visita na loja. Nada disso. Eu não sabia de nada disso, gente. Então, foi depois dessas dicas que eu coloquei em prática que eu consegui chamar a atenção pra minha loja. E assim, no início eu vendia bem mais barato. Hoje em dia não tá num valor, assim, que eu considero que é o valor, porque não é o valor mesmo, sabe? Que realmente eu vendo, que eu venderia se não tivesse na Shopee. Mas eu tô subindo de pouquinho em pouquinho, sabe? Eu não posso dar um susto também no povo. Colocar lá um preço já muito grande, né? De uma vez. Então agora eu tô indo de pouco a pouco, né? As dicas que ela deu lá foi, nossa, foi muito boa, assim, me ajudaram bastante. E depois que saiu a primeira venda, que eu consegui fazer a primeira venda lá na Shopee, gente, aí foi só caindo venda. Foi venda, 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 venda uma atrás da outra. E eu crua, que eu não sabia nada, gente. Pensa numa pessoa que se lascou. Porque foram tantas pessoas que compraram que eu cheguei a ter, num dia, eu já cheguei a ter, sei lá, 5, 6 vendas no dia. E o que acontece, gente? A gente dá conta de fazer 5, 6 pedidos num dia? Não, né? A gente não consegue. Eu, pelo menos, não consigo. O máximo que eu consigo é fazer num dia umas 10 unidades dessa aqui, ó. Ou seja, não dá nem 2 kits, né? Isso aqui foi 2 dias pra conseguir fazer, ó. Então, eu não sabia de nada disso e eu apanhei demais, gente. Só que o pior de tudo não foi o tanto de venda que entrou. O pior de tudo foi que eu caí na real de que a Shopee, ela é uma loja como se for a mesma coisa de uma loja de rua. E o que que tem uma loja de rua? Como que é uma loja de rua? Você vai trabalhar sem ter dinheiro. Você vai ter que trabalhar sem ter dinheiro. Então, como eu falei no início, só tinha 2 Big Cones só de cru. E foi caindo pedido. E as bases que eu já tinha pronto, eu já fui mandando. E cadê o dinheiro para comprar mais? Então, o ponto que eu quero chegar aqui com vocês, pessoal, é que quando você bota na sua cabeça que você tem essa meta de vender na Shopee, você tem que estar preparado para trabalhar sem ter dinheiro, sem ter retorno. E esse foi o maior choque que eu tive e que eu ainda tenho lá com a Shopee, sabe? Se você é um vendedor, se você tiver sua loja, se der tudo certo, que você venda, que tomara a Deus que você consiga, se é o que você quer realmente, se você der a sorte de estar numa cidade que tem... Nossa, gente, minha garganta tá seca, minha garganta ainda tá muito ruim. De estar numa cidade que tem o ponto de coleta da Shopee, você já tá metade do caminho já muito bem, sabe? Porque aqui na cidade que eu moro não tem ponto de coleta, então eu dependo totalmente dos correios. Então, pessoal, quem tá dependendo exclusivamente dos correios, como é o meu caso, eu tenho que fazer a minha loja rodar sem dinheiro, sem ter retorno da Shopee. Quando a gente já tem assim um fluxo de venda legal,
Eu acredito que isso a um longo prazo, você vai conseguir estabilizar sua loja, tá? Você consegue ficar estabilizado, porque a curto prazo você não consegue, se você não tiver um dinheiro aí para conseguir manter sua loja aberta, porque é o seguinte, você só recebe da Shopee depois que a pessoa recebeu o produto, que a pessoa deu lá que recebeu realmente, que tá em mãos, né, que ela deu, confirmou o recebimento. Se você é um vendedor desses lugares que tem um ponto de coleta, você vai receber mais rápido. Agora, se você é um vendedor que depende dos correios, infelizmente, o dinheiro dessa venda que você faz, dependendo pro lugar que seja, você vai receber depois de mais de mês. Eu já teve casos aqui de eu receber uma venda, gente, 2 meses depois. E nesse meio tempo, a Shopee não quer saber. Se você tá com dinheiro, se não tá, caiu o pedido lá, você tem que mandar o produto. Então você não tem o que fazer. Você tem que ter esse capital para conseguir manter as vendas. Porque caso contrário, você arrisca até a perder sua loja, que você não vai enviar se você não tiver dinheiro para comprar o barbante, se você não tiver o dinheiro para investir no que você vai precisar para fabricar o que você queira, você não vai, sua loja não vai, não vai se manter de pé. Então, esse foi o grande choque para mim, tá? Vendia, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro, não tinha retorno. E na época, lisa, não tinha emprego, não tava trabalhando em lugar nenhum. Conta até a tampa. E o que eu tive que fazer, gente? Eu tive que pegar até dinheiro emprestado para conseguir fazer os envios que eu precisava fazer. E outra coisa, como, vamos supor, aqui o que eu mais uso aqui é barbante cru. Eu já fiquei sem barbante cru aqui na cidade. Eu tive que me mandar buscar de outra cidade pra cá. Teve alguém que me socorreu, uma colega minha que trouxe pra mim. Então, se você... O grande ponto da Shopee é esse, tá, gente? Independente se você é do ramo de artesanato, do que for que você queira vender lá na Shopee, você tem que ter um estoque e você tem que ter condições de manter sua loja rodando sem o dinheiro da Shopee, tá? Hoje em dia, eu posso dizer assim que eu tô conseguindo organizar. Eu não tô bem ainda. E quando é assim, gente, a gente não vê o lucro. A gente não vê. Quando pingava um dinheiro lá na conta da Shopee que eu conseguia receber, eu tinha que sair doida comprando mais barbante, comprando mais coisa que eu precisava. E era assim, eu não via dinheiro de pagar uma conta, eu não via dinheiro de comprar um remédio, eu não via dinheiro de nada disso. Então, hoje em dia, eu tô conseguindo controlar, sabe? Essa parte de manter a loja, realmente. Porque, assim, não foi nem dinheiro da Shopee não, sabe? Foi dinheiro, assim, de outras coisas que entraram pra mim e que eu já aproveitei e já, assim, fiz um estoque maior das coisas que eu preciso. Porque você tendo essas condições de manter as vendas, manter o seu estoque, sem depender muito do dinheiro que vai entrar ainda, que você não sabe nem quando vai entrar, porque no meu caso é assim, gente, eu não sei nem quando vai entrar. Para vocês terem uma ideia, esse mês de agosto, sabe quanto foi assim que eu tive de lucro? Assim, dinheiro limpo que sobrou para mim de vendas que eu tive. Porque assim, gente, ó, uma hora eu vou mostrar pra vocês aqui o meu caderno que eu tenho, sabe, de entrada e de saída. Então, a entrada foi só simplesmente da Shopee. Só que eu tive saída, porque os pedidos pra mim não pararam.
Então eu tive que gastar. Mas aí no fim dessa balança aí, no final das contas, o que sobrou pra mim de lucro, assim, falar assim, nossa, ó, o lucro que eu tive aqui foi quanto? Foi R$ 1, gente. R$ 1. Mas assim, o meu gasto foi montando estoque. Montando estoque. Porque eu quero chegar num ponto assim de que eu consiga. Ai, gente, eu tô bem ruim ainda dessa garganta. Eu quero chegar num ponto de que eu consiga trabalhar e pegar o meu dinheiro lá na Shopee e depois eu falar assim, ó, isso aqui vai ser o meu lucro, isso aqui vai ser para repor tal coisa e parte para repor tal coisa, porque o certo é assim, tá, gente? Não é viver no sufoco igual eu ainda tô vivendo, tá? Não vou falar que ainda tá, que já tô bem, não, porque eu não tô bem. Eu ainda tô vivendo meio no sufoco, porque tem coisas aqui que eu não consigo repor ainda, não consegui repor ainda. Eu preciso montar um estoque maior de barbante, embalagem também, que eu tenho gasto com embalagem, tenho gasto com coisa de papelaria, que é papel A4, com tinta de impressora. Então, tudo isso eu tenho que ter um pequeno estoque aqui, que aguenta até o momento que eu receba lá e possa pensar no que eu vou fazer, no que eu vou ter que gastar. Não sei se tá dando para vocês entenderem aí, pessoal. Mas qualquer coisa aí, vocês me falam, tá? Que eu respondo aí nos comentários, alguma coisa assim. O ponto-chave, então, que eu quero falar com vocês é sobre isso, tá? Você tá preparado para tocar sua loja sem dinheiro, sem ter recebido da Shopee e ter um estoque que aguente, sabe? Que aguente esperar você ter o dinheiro, receber esse dinheiro para você repor o seu estoque. Eu acho que o grande segredo aí de você conseguir manter é esse. Fora as outras coisas, né, gente? Que aí já vai por aquele lado mais de, como que se diz? De marketing, dessas coisas assim, né? E eu, pra vender na Shopee, eu nunca fiz aquele negócio lá de pagar, sabe? Nunca fiz. Eu acho que o meu marketing mesmo foi vender bem barato no início para conseguir ter vendas e ser vista. Promoção, desconto, essas coisas assim, sabe? Hoje em dia nem uso mais tanto fazer isso, tá? Esses dias pra trás que eu consegui. Eu consegui não, porque eu fiz um descontinho, gente. É tipo R$ 2 de desconto, sabe? E muitas vezes você dá R$ 2 de desconto lá e a pessoa vai e compra. O que o povo gosta é de desconto, gente. Não importa o tanto que seja, pode ser até 10 centavos. O povo vendo que tem um descontinho lá, eles vão e compram. Então é isso, gente. Assim, o que eu queria passar pra vocês hoje sobre vendas na Shopee é sobre isso, tá? Correios é horrível. Horrível, gente. Eu já tive vários problemas. Talvez em outro vídeo aí eu venha aqui e falo com vocês sobre isso também. Mas se você tiver numa cidade que tenha ponto de coleta, tiver a disponibilidade de poder usar essa ferramenta aí, já vai ajudar bastante, tá? Para você receber mais rápido, porque quem tá com correio tem que trabalhar pela fé. É simplesmente pela fé, porque dinheiro é difícil. E quando você tem assim uma baixa de pedidos, vai chegar um ponto que você não vai ter dinheiro mais nenhum. Nada, nada, nada. Agora, quando você tem uma constância de pedido entrando, então você vai ter uma constância de dinheiro entrando também, tá? Porque aí vai um entrando e você vai recebendo e vai balanceando, né? Vai ficando mais balanceado isso aí. Mas no início, gente, é complicado, é difícil, tá?
Tô buscando aí chegar no meu melhor lá na loja, conseguir ver a cor do dinheiro, tá? Eu vou falar assim bem a real. Eu quero conseguir ver a cor do dinheiro. Porque hoje em dia não consegui ainda ter ver a cor do dinheiro realmente, tá, gente? Não consegui. Porque praticamente tudo que eu recebo é já investindo de novo aqui na loja. Mas na loja não, aqui no estoque, né? Reinvestindo aqui no estoque. Então, é assim que a gente vai seguindo, né? Se eu tivesse caído na real, gente, no início, talvez eu não teria. Não sei, né? Se talvez eu até faria alguma coisa diferente, mas talvez eu não aceitaria tanto pedido, né? Quando acabou ali, mas é complicado, gente, porque outra coisa também que eu noto é que quando você tá vendendo muito num anúncio e de repente você zera ele ou você deixa ele assim um tempo lá parado, a visualização cai da sua loja e consequentemente as vendas caem. Aí fica mais difícil ainda você continuar ali num ciclo ali de entrada de pedido e recebimento do pedido que já foi entregue, sabe? Mas é isso, gente. O que eu tinha para passar para vocês hoje era sobre esse ponto, tá? Para quem quer começar a vender na Shopee, tenha um estoque. Tente ter um estoque, a não ser que você queira vender tipo só pronta entrega. Mas eu falo que é muito difícil, gente, a gente que trabalha com artesanato conseguir vender só pronta entrega. A não ser que você tenha outras pessoas aí junto com você que tipo de uma sociedade, ou tenha mais pessoas na casa que trabalhem com artesanato ali e se junte aí pra ter produção e ter produtos lá para vender, tá? Porque quando a gente tenta trabalhar somente com a pronta entrega, a visualização também cai, tá? Porque eu já também tentei fazer isso, depois que eu tive vários problemas aí de penalidade e tal, foi uma loucura aí. Eu tentei deixar produto só na pronta entrega, alguns produtos, esse suplaque mesmo eu zerei na época. Eu não quis deixar, porque é o que mais sai. Aí os outros que eu deixei na pronta entrega, não teve visualização. Então a visualização do canal não, a visualização da minha loja caiu muito. E não teve venda, né? Mas isso assim, eu tô falando a minha experiência, tá, gente? Eu não tô falando aqui que seja geral. Talvez com você não seja assim. Talvez você tá me vendo aqui, acho até que eu tô falando abobrinha. Que com você não aconteceu, tá? Mas assim, é uma experiência real que eu tive e que eu ainda tô tendo com a loja da Shopee. E tô aí na luta, gente. Lutando aí pra conseguir fazer o negócio andar. Fazer o negócio andar e ver a cor do dinheiro, que é o mais importante, tá? Porque hoje em dia eu não tô trabalhando fora mais, gente. Então, tenho meu marido, que é o que sustenta a casa. Gente, se fosse depender só do dinheiro do crochê aqui, nós estávamos tudo debaixo da ponte com os cones debaixo dos braços. É complicado, tá? Não tô ganhando dinheiro, horrores. Tô ganhando assim o básico do básico, tá? Uma hora eu vou comentar aqui com vocês quanto que é os meus ganhos na Shopee. Uma hora eu vou falar aí no outro vídeo, pra isso aqui não ficar muito longo, porque na hora que eu começo a falar, gente, eu não paro. Deixa eu encerrar esse vídeo por aqui. Então, gente, ó, o meu conteúdo é esse. Eu venho aqui mostrar meu dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, assim, mais um bate-papo. Eu gosto muito, gente, de ver esses vídeos assim, sabe? De bate-papo ali. Eu tô nessa vibe hoje em dia, tá? Quando a gente crocheta, vamos supor, eu sou sozinha, né? Só eu crocheta aqui dentro de casa, então não tem com quem conversar sobre crochê. Então eu coloco ali nas meninas e vejo o que elas estão fazendo, o que elas estão produzindo, e elas vão conversando e eu fico ali, como se eu estivesse conversando também, tá?
Fica ali escutando elas e não me sinto tão só, né? Nesse mundo aqui do crochê. Então é isso, pessoal. Meu conteúdo é esse. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu acho que eu tô chegando a 200 aí. Falta só um inscrito, gente. Se inscreve aí. Deixa o like aí também pra mim, se gostou. Se não gostou também, deixa o dislike, não tem nada. Interage aí comigo, tá? Pra eu saber que eu não tô aqui sozinha divagando por esse YouTube. Então é isso, gente. Fica com Deus, tchau e até o próximo vídeo.